Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sabadão, dia 3/2. Temos aqui uma grade bastante cheia, jogos na Premier League, na primeira e na segunda divisão do campeonato alemão. Separei aqui pra gente 15 jogos ao todo para estar acompanhando. Então vou te ajudar aqui a traçar os melhores cenários, até as melhores apostas para fazer no pré-live e no live, para não ficar perdido na hora desse tanto de jogo. A maioria dos jogos acontece tudo ao mesmo tempo, então é importante que você já chegue com um roteiro pronto, sabendo o que você vai buscar em cada partida. E caso aquele cenário que você projetou aqui aconteça, você vai lá e faz a sua aposta. Mas antes disso, dá uma ajuda aqui pro canal. Se você tiver gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário, ativa aí o sino de notificações para você ficar por dentro assim que a gente postar os vídeos. É muito importante que você se inscreva e colabore aqui com a gente para continuar o crescimento do canal e tá trazendo cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Bora lá então com o primeiro jogo aqui do dia na Premier League, Everton versus Tottenham. Temos aqui o Everton, 18º lugar, 18 pontos, e o Tottenham, quarto colocado, com 43 pontos. O Everton segue aqui na sua sequência de baixa, já são 5 partidas seguidas, sem vitórias. Então o Everton tem caída aí de rendimento, perdeu a sua ótima sequência. O Everton tinha pegado uma sequência muito boa, aonde em 8 partidas ele teve apenas uma derrota. Porém, a equipe perdeu o fôlego, tá vindo aí no viés de baixa. Como eu falei, já tem uma sequência de 5 partidas seguidas aqui, sem conseguir vitórias. E o detalhe que a gente pode ver aqui que nas últimas 3 partidas, a equipe ficou sem marcar gols. Já o Tottenham vem de vitória jogando em casa contra o Brentford, ganhou de 3-2. A equipe está numa sequência muito boa, onde nas últimas 7 partidas teve apenas uma derrota, sendo que conta com 5 vitórias nessa sequência. No retrospecto, casa e fora, o Everton conta com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas, e o Tottenham, como visitante, conta com 5 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas. Perdeu para o Wolverhampton e perdeu para o Brighton. Média de gols das equipes, temos um Everton com um ataque de média ruim, média de 1, e uma boa defesa que sofre 1.1. Contra um Tottenham que tem um ataque muito bom, média de 2.2, e uma defesa mais vazada, média de 1.6. A nossa precificação aqui vai ficar num 5-3-2, 5 vitórias Tottenham, 3 empates, 2 vitórias Everton. Vai dar pra gente uma linha justa de Tottenham para vencer a partida. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap 0-0, 2 linhas abaixo do que a gente projetou como linha justa no mod de 1,75. Então aqui temos um empate a nosso favor. Em caso de empate, vamos ter a nossa aposta devolvida. Ela vai ser anulada. Vamos pegar aqui então Tottenham Handicap 0 com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próxima partida, Brighton versus Crystal Palace. O Brighton está em 9º colocado, 32 pontos, e o Crystal Palace, 14º, com 24 pontos. O Brighton vem de derrota jogando fora de casa contra o Luton, perdeu de 4-0. A equipe estava numa sequência aqui de 4 partidas seguidas sem derrotas, onde tinha conseguido uma vitória e 3 empates. O Brighton conta com muitos empates aqui, a gente pode ver que a equipe tem 8 empates no total até agora. Então essa quantidade de empates aqui impede muito o Brighton de estar subindo na tabela. Faz uma campanha ali bem meio de tabela mesmo. Já o Crystal Palace vem de vitória jogando dentro de casa contra o Sheffield. Ganhou de 3-2. O Crystal Palace segue oscilando bastante aqui no campeonato. A gente pode ver que nas últimas 6 partidas conta com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então bem meio termo. E aqui no retrospecto casa e fora, o Brighton é um bom mandante, tem apenas uma derrota, perdeu só para o West Ham de 3-1 e conta com 5 vitórias e 5 empates. Já o Crystal Palace como visitante tem apenas 3 vitórias, 3 empates e conta com 5 derrotas. Já tem uma sequência de 5 partidas seguidas, sem vitórias, jogando como visitante. Aqui na média de gols, a gente tem um Brighton com um bom ataque, média de 2, e uma boa defesa, média de 1.3, contra um Crystal Palace que tem um ataque ruim, média de 1, e uma defesa muito vazada, muito ruim, média de 1.8. Precificação desse jogo vai ficar num 4-4-2, 4 vitórias Brighton, 4 empates, 2 vitórias Crystal Palace. Vai dar pra gente uma linha justa de Brighton Handicap menos 0,25. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Brighton menos 0,75. Então tá bastante esticado, 2 linhas acima do que a gente planejou como linha justa. Pra mim tá dando um favoritismo bastante exagerado. Com isso, eu vou ter uma aposta criada aqui pra essa partida que eu gosto bastante. Vamos aqui no criar aposta. Vamos pegar aqui na linha de handicap, o handicap do Crystal Palace mais 3. Aqui o Crystal Palace pode perder a partida por até 2 gols de diferença. Vamos agora lá no mercado de gols
Vamos pegar o over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. E vamos aqui nos escanteios. Vamos lá nos escanteios do Brighton. Aqui, ó, Brighton escanteios. Over 3.5 cantos do Brighton na partida. E vamos pegar o over escanteios do Brighton no primeiro tempo também. Aqui embaixo, ó, primeiro tempo Brighton. Over 0.5 cantos do Brighton no primeiro tempo. Para a equipe ter pelo menos um escanteio no primeiro tempo, temos uma odd de 1,70. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Vamos agora de Burnley versus Fulham. O Burnley, 19º colocado, 12 pontos. E o Fulham, 13º com 25 pontos. Aqui a gente tem um jogo que vai ser entre o pior mandante da competição, que é o Burnley, contra o segundo pior visitante, que é o Fulham. O Burnley faz uma péssima campanha, né? Tá ali em 19º colocado, conta com apenas 3 vitórias até o momento no campeonato. Conseguiu ganhar do Luton, conseguiu ganhar do Sheffield e conseguiu ganhar do Fulham quando jogou fora de casa. Então agora as equipes vão se enfrentar novamente com o Burnley jogando em casa. O Burnley já conta aqui com uma sequência de 4 partidas seguidas sem vitórias, onde teve 3 derrotas e um empate. Já o Fulham vem de empate, jogando em casa contra o Everton, empatou em 0-0. Nas últimas 6 partidas do Fulham, ele conseguiu apenas uma vitória, que foi em cima do Arsenal, surpreendentemente ganhou de 2-1. Conta aqui com 4 derrotas e um empate. E aqui no retrospecto caso e fora, o Burnley conta com apenas uma vitória, um empate e 9 derrotas. Já o Fulham é aquilo que eu falei com vocês quando joga como visitante. Não consegue ter lampejos de bom futebol, conta com apenas uma vitória, 3 empates e 7 derrotas. Sendo que a única vitória que ele teve como visitante foi a primeira partida que teve no campeonato, que foi contra o Everton. Após isso, temos uma sequência de 10 partidas seguidas sem vitórias, aonde grande parte dessas partidas o Fulham nem conseguiu marcar gols, balançar as redes. Aqui no retrospecto caso e fora a gente pode ver isso que eu tô falando. As duas equipes têm um ataque muito ruim. O Burnley com ataque de média 1 e o Fulham com ataque de média 0.8. E nas defesas temos duas equipes com as defesas muito ruins. Média de 2.3 para o Burnley e 2.2 para o Fulham. A nossa precificação aqui então vai ficar de um jogo equilibrado. Uma precificação de 3-4-3. 3 vitórias Burnley, 4 empates, 3 vitórias Fulham. Vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap 0-0. Só que tá com odd alta no Burnley, que tá possibilitando a gente pegar o handicap mais 0,25 na odd de 1,78. Dentro dessa odd aqui, dentro da nossa precificação, a gente tem bastante valor já. Vamos pegar o Burnley, handicap mais 0,25, na odd de 1,80 com uma unidade. Em caso de empate, a gente ganha metade da nossa aposta. Newcastle versus Luton. Newcastle, 8º colocado, 32 pontos, versus o Luton, 17º com 19 pontos. O Newcastle vem de vitória jogando fora de casa contra o Aston Villa. Ganhou de 3-1, uma vitória muito surpreendente. Foi a primeira derrota do Aston Villa jogada em casa. O Newcastle estava vindo de uma sequência muito ruim, aonde nas últimas 7 partidas conseguiu apenas uma vitória e teve 6 derrotas. A grande maioria delas foi jogando fora de casa. Então a equipe conseguiu retomar as vitórias aqui, fora de casa, contra uma boa equipe. Então foi um resultado muito bom para ver se dá uma moral e a equipe volta a mostrar o seu melhor futebol. E o Luton vem de vitória também, jogando em casa contra o Brighton. Ganhou de 4-0. O Luton não faz uma boa campanha, é uma equipe bastante limitada, porém, nas últimas partidas aqui, tem mostrado uma reação, tem mostrado um lampejo ali de bom futebol, tá conseguindo alguns resultados bastante importantes. A gente pode ver que nas últimas 5 partidas, conseguiu 3 vitórias, um empate e apenas uma derrota. No retrospecto caso e fora, o Newcastle como mandante, onde ele mostra o seu melhor futebol, conta com 8 vitórias e 3 derrotas. Porém, como tá vindo ali de uma sequência ruim, as últimas 2 partidas aqui, perdeu jogando em casa. Perdeu pro Forest e perdeu pro City. Já o Luton como visitante conta com 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Média de gols das equipes, aqui a gente tem os opostos. O Newcastle com um bom ataque e uma boa defesa, e o Luton com um ataque ruim e uma defesa muito vazada. A nossa precificação vai ficar num 6-2-2. 6 vitórias Newcastle, 2 empates, 2 vitórias Luton. Vai dar pra gente uma linha justa de Newcastle handicap -1. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Newcastle -1,25. Tá com odd de 1,87, tá um pouquinho esticado aqui, mas eu não gosto de nada aqui nesse cenário de handicap, não gosto de nada para fazer uma aposta pré agora para esse jogo. Então eu vou levar o cenário pro ao vivo, vou tentar buscar o Newcastle para vencer a partida numa odd de 2 para cima. Já fica um valor muito interessante pra gente estar fazendo a nossa operação. Basicamente vai ser torcer pro gol não sair muito rápido, dar tempo da nossa odd se valorizar e aí a gente faz a nossa operação.
Última partida da Premier League, Sheffield versus Aston Villa. Esse jogo aqui eu não vou ter nenhuma aposta para fazer para ele, nem para fazer agora no pré-live, nem cenário para levar para ao vivo. A gente tem o Aston Villa, que é uma das melhores equipes, contra o Sheffield, que é uma das piores equipes, é o último colocado. O Aston Villa é sim o super favorito aqui para esse jogo, porém as linhas estão tudo muito esticada, muito esmagada, não vejo valor em nada. E cenário pro ao vivo eu acho que vai demorar muito chegar a odd, então não faço nada. A única coisa para fazer nesse jogo aqui é caso o Aston Villa saia atrás no placar, aí a gente vai lá, pega a dupla chance, ou se demorar muito a sair o primeiro gol da partida também, a gente vai lá e pega o over 0.5 da partida. Só isso mesmo, fora isso eu não faço nada, prefiro pular, não vou forçar nenhuma entrada. Próxima partida é lá na primeira divisão do campeonato alemão agora, Bayern de Munique versus Borussia Mönchengladbach. Essa partida aqui também eu vou pular, não faço nada, é uma partida de super favorito novamente. O Bayern de Munique jogando em casa, é muito forte, tá com as linhas e as odds ali muito esticada, tudo muito ruim, o que eu não vejo valor, e se levar pro ao vivo também acho que vai demorar muito, então vai ser a mesma coisa do jogo anterior aqui do Sheffield contra o Aston Villa. Vamos fazer alguma coisa só se o Bayern de Munique sair atrás no placar, aí a gente pega a dupla chance, ou se demorar muito a sair o primeiro gol na partida, a gente vai lá e pega o over 0.5 da partida. Fora isso, eu pulo, não faço nada. Próxima partida, Freiburg versus Stuttgart. Para essa partida aqui sim, eu vou ter aposta. Mas antes, eu quero apresentar para vocês a Betano, que é o nosso site parceiro aqui do canal. Se você não tem conta na Betano ainda, tá perdendo tempo. Vou deixar um link aí na descrição. Pega o link, abre a sua conta. A Betano é um bom site, paga certinho, tem boas odds, boas promoções, bons mercados. Então, todas as entradas que a gente faz aqui nos vídeos do canal é 100% na Betano. Então, faz a sua conta e vem seguir os palpites dos vídeos aqui com a gente, beleza? Voltando aqui então, Freiburg versus Stuttgart. O Freiburg está aqui em sétimo lugar com 28 pontos e o Stuttgart terceiro colocado, 37 pontos. O Freiburg vem de derrota jogando fora de casa contra o Werder Bremen, perdeu de 3-1. O Freiburg faz uma boa campanha, tá num bom momento. Antes dessa derrota para o Werder Bremen, nas últimas 7 partidas, teve apenas uma derrota, que foi para o Heidenheim, conseguiu 4 vitórias e 2 empates. Já o Stuttgart vem de vitória jogando dentro de casa sobre o Leipzig, ganhou de 5-2, uma vitória muito boa, muito importante, é um jogo ali de 6 pontos. O Stuttgart também faz uma boa campanha, tá num bom momento, porém a equipe tem sofrido muito quando joga fora de casa. A gente pode ver aqui que nas últimas 3 partidas jogando fora de casa, ele perdeu e ficou 2 delas sem conseguir marcar gols. Porém, quando joga em casa aqui, a gente pode ver que a equipe está praticamente invicta há muito tempo. Vamos mudar aqui para o retrospecto casa e fora, que a gente vai conseguir enxergar isso melhor. O Freiburg, como mandante, é muito bom, conta com apenas uma derrota, que foi para o Borussia Dortmund. Tem aqui 5 vitórias e 3 empates. Já o Stuttgart, como visitante, cai bastante ali do seu rendimento. Como eu disse, tem aqui apenas 4 vitórias e 5 derrotas. Sendo que as últimas 3 partidas aqui foram de derrota. A média de gols das equipes, temos um Freiburg com um bom ataque, média de 1.8, e uma boa defesa, média de 1.2, contra um Stuttgart. O seu ataque cai bastante como visitante, média de 1.3, e uma defesa que sofre bastante gols, média de 1.8. A nossa precificação vai ficar num 4-3-3, 4 vitórias Freiburg, 3 empates, 3 vitórias Stuttgart, o que vai dar pra gente uma linha justa de Freiburg, handicap menos 0.25. Quando a gente vem aqui na Betano, estão oferecendo pra gente a linha de handicap mais 0.25 do Freiburg. Então, pra mim, tá invertido essa precificação aqui. O menos 0.25 tá no Stuttgart, ele deveria estar no Freiburg. Então, temos bastante valor aqui. A gente tem o mais 0.25 para a equipe que deveria estar com menos 0.25. Vamos pegar o Freiburg, handicap mais 0.25, numa odd de 1.91 com uma unidade. Em caso de empate, a gente tem metade da nossa aposta ganha. Próxima partida, Mainz versus Bremen. O Mainz, 17º colocado, 11 pontos, contra o Werder Bremen, 9º colocado, 23 pontos. O Mainz faz uma campanha péssima no campeonato, conta com apenas uma vitória até o momento, conseguiu ganhar do Leipzig jogando em casa de 2-0. Na última partida, o Mainz perdeu jogando fora de casa contra o Frankfurt, perdeu de 1-0. Já o Werder Bremen já vem de 2 vitórias seguidas, a última delas jogada em casa contra o Freiburg, ganhou de 3-1. Antes dessa partida, tinha conseguido ganhar do Bayern de Munique, um resultado surpreendente, uma zebraça, ganhou de 1-0. Porém, a equipe já conta aqui com 6 partidas seguidas de invencibilidade, onde conseguiu 3 empates e 3 vitórias. No retrospecto casa e fora, o Mainz conta com 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Já o Werder Bremen, como visitante, tem apenas 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. A média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques ruins,
o Mainz com a média de 0,8 e o Bremen com a média de 1,1. E temos duas defesas ruins também, média de 1,6 para o Mainz e 1,9 para o Werder Bremen. Então aqui a gente vai ter uma precificação de jogo equilibrado, 3-4-3, 3 vitórias Mainz, 4 empates, 3 vitórias Werder Bremen. A nossa linha justa fica no handicap 0,0. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap mais 0,25 pro Werder Bremen, com uma odd de 2,05. Então a gente tem um jogo equilibrado, aonde eles estão dando a linha de mais 0,25 pro Werder Bremen, que é a equipe que passa por um melhor momento. Então vamos pegar aqui o Werder Bremen dupla chance na odd de 1,80 com uma unidade. Vitória do Werder Bremen ou empate, a gente tem green na nossa operação. Próxima partida, Bochum versus Augsburg. O Bochum, 14º colocado, 20 pontos. E o Augsburg, 13º com 21 pontos. O Bochum vem de derrota jogando fora de casa contra o Dortmund. Perdeu de 3-1. A equipe faz uma campanha regular aqui, é bastante oscilante entre vitórias, derrotas e empates. A gente pode ver que nas últimas 3 partidas, a equipe teve uma vitória, um empate e uma derrota. Já o Augsburg vem de derrota jogando dentro de casa contra o Bayern de Munique, perdeu de 3-2. O Augsburg está aqui pelo gráfico, a gente pode ver que está num viés de queda, está num momento ruim. Nas últimas 6 partidas do Augsburg, a gente tem apenas uma vitória. O Augsburg já teve uma sequência muito boa aqui, invicto, porém parece que a equipe perdeu o fôlego, tá vindo aí de um mau momento. No retrospecto casa e fora, o Bochum conta com apenas uma derrota, perdeu apenas para o Mönchengladbach, conta com 3 vitórias e 5 empates. Já o Augsburg, como visitante, tem 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Média de gols das equipes, temos um Bochum com um bom ataque, média de 1,6 e uma boa defesa, média de 1,1, contra um Augsburg que é o inverso, um ataque ruim, média de 1,1 e uma defesa ruim, média de 2. A precificação vai ficar no 4-4-2 para o Bochum. 4 vitórias Bochum, 4 empates, 2 vitórias Augsburg, vai dar pra gente uma linha justa de handicap menos 0,25 do Bochum. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente justamente a linha de handicap menos 0,25. Está com odd de 1,90, então está bem precificado, não vou fazer nada aqui nesse mercado de handicap. Vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo. Vamos lá, criar a aposta aqui em cima. Vamos aqui embaixo, ó, dupla chance do Bochum, Bochum ou empate. Vamos aqui agora no mercado de gols, vamos pegar o over 1,5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. Vamos agora lá no mercado de escanteios, vamos pegar escanteios do Bochum na partida, tá aqui ó, Bochum, escanteios. Vamos pegar o over 2,5 cantos do Bochum na partida, para a equipe ter pelo menos 3 cantos na partida. Temos aqui um odd de 1,85, vamos pegar com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próxima partida, Darmstadt versus Leverkusen. Esse jogo também eu vou pular, não gostei de nada. É outro jogo de super favorito. O Leverkusen é o líder, isolado, tá invicto, ainda não perdeu no campeonato. E o Darmstadt está lá na parte de baixo da tabela, 18º, 11 pontos apenas, muito poucas vitórias. E aqui as linhas estão tudo muito esticadas, muito esmagadas, igual aos outros jogos que a gente pulou. Então não vejo nada de valor agora. Cenário pro ao vivo também, é só aqueles que eu disse. Se o Leverkusen sair atrás do placar, a gente pega o dupla chance para ele, ou se demorar muito a sair o gol, a gente vai lá e pega o over 0,5 gols da partida, o over limite. Fora isso, não faço nada, vou pular a partida. Última partida aqui da primeira divisão, Colônia versus Frankfurt. O Colônia, 16º colocado, 12 pontos, contra o Frankfurt, 6º colocado, 31 pontos. O Colônia faz uma péssima campanha aqui também, conta com apenas 2 vitórias no campeonato. Até o momento, conseguiu ganhar do Borussia Mönchengladbach e conseguiu ganhar do Darmstadt. Na última partida, a equipe empatou jogando contra o Wolfsburg fora de casa, empatou em 1-1. Tem uma sequência aqui de 6 partidas seguidas sem vitórias, aonde pegou 3 derrotas e 3 empates. Já o Frankfurt é totalmente ao inverso, a equipe faz uma boa campanha e está num bom momento. Vem de vitória, jogando em casa contra o Mainz, ganhou de 1-0, já conta com 4 partidas seguidas, sem derrotas, onde pegou 3 vitórias e 1 empate. O Frankfurt conta com apenas 4 derrotas no campeonato até o momento. No retrospecto casa e fora, o Colônia tem apenas uma vitória, 3 empates e 5 derrotas. Já o Frankfurt, como visitante, tem 3 vitórias, 4 empates e apenas 3 derrotas. A média de gols aqui das equipes, temos um Colônia com ataque ruim, 0,8 de média e uma defesa bastante ruim também, bastante vazada, média de 1,6. E o Frankfurt tem uma média igual de ataque e defesa, média de 1,4 para gols feitos e sofridos.
A precificação do jogo vai ficar num 4-4-2. 4 vitórias Frankfurt, 4 empates, 2 vitórias Colônia. Vai dar pra gente uma linha justa de Frankfurt, handicap menos 0,25. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de handicap menos 0,25. Tá com a de 1,95, tá dentro do justo, tá bem precificado. Então não faço nada aqui no mercado de handicap. Porém, eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo também. Criar a aposta, vamos pegar aqui handicap, Colônia handicap mais 3, aqui o Colônia pode perder por até 2 gols de diferença. Vamos aqui agora no mercado de gols, vamos pegar o over 0,5 gols da partida para ter pelo menos um gol na partida. Vamos agora lá na parte dos escanteios, vamos lá nos escanteios do Colônia, aqui ó, Colônia over 3,5 cantos na partida, para a equipe marcar pelo menos 4 escanteios na partida. E vamos aqui no final, escanteios handicap, Colônia escanteios handicap mais 0,5. Aqui é para o Colônia ganhar ou ficar empatado na quantidade de escanteios. De 9 jogos que o Colônia fez em casa, ele cumpriu essa linha em 7. E de 10 jogos que o Frankfurt fez fora de casa, ele cumpriu a linha contrária em 3. Temos aqui um odd de 1,91, gosto bastante, vamos aqui com uma unidade, tá feito a nossa operação. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão, Schalke 04 versus Braunschweig. O Schalke, 15º colocado, 20 pontos, e o Braunschweig logo atrás, 16º colocado, com 20 pontos também. Então, jogo bastante importante, jogo de 6 pontos ali para brigar na parte de baixo da tabela. O Schalke vem fazendo uma campanha aqui bem oscilante. A gente pode ver que a equipe tem lampejos aqui de bom futebol, consegue 2 sequências aqui de vitórias, 2 sequências, porém logo depois pega 2 sequências aqui de derrotas. A última sequência aqui já são 3 partidas seguidas, sem vitórias, onde conseguiu um empate, 2 derrotas, sendo a última delas jogando fora de casa contra o Kaiserslautern, perdeu de 4-1. Já o Braunschweig vem de um bom momento, vem se recuperando aqui na tabela, já conta com 4 partidas seguidas de vitórias, a última delas jogou em casa, ganhou do Magdeburg de 1-0. No retrospecto, casa e fora, o Schalke conta com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Braunschweig, como visitante, tem apenas 2 vitórias e 7 derrotas, sendo que as 2 vitórias são seguidas aqui agora devido ao seu bom momento que está passando. Inclusive ganhou de boas equipes aqui, né? Ganhou do Wiesbaden de 3-1 e ganhou do Kiel de 2-1. Média de gols das equipes, temos um Schalke com um bom ataque, média de 2, e uma defesa ruim, média de 1,7. E o Braunschweig conta com um ataque ruim, média de 0,8, e uma defesa muito ruim, bastante vazada, média de 1,9. A precificação desse jogo vai ser de jogo equilibrado, vai ficar num 4-2-4. 4 vitórias Schalke, 2 empates, 4 vitórias Braunschweig, linha justa de handicap 0,0. Aqui na Betano, a gente está com a linha justa de handicap menos 0,75 pro Schalke 04. Então, para mim, não faz o menor sentido essa precificação aqui. Um jogo que é equilibrado, deveria estar na linha de handicap 0,0, no máximo uma linha de handicap menos 0,25, tá aqui com uma linha muito favorita para o Schalke 04, handicap menos 0,75, aonde a equipe precisa ganhar a partida por 2 gols de diferença para ter o green completo. Então vou pegar aqui o Braunschweig handicap mais 1 nessa odd de 1,60. Se a gente perder partida por 1 gol de diferença, a nossa aposta é anulada, ela é devolvida. O Braunschweig vem do momento muito melhor do que o Schalke, então vamos pegar aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próximo jogo, São Paulo versus Fürth. Aqui temos uma briga lá na parte de cima da tabela, jogo de 6 pontos. O líder São Paulo com 39 pontos versus o vice-líder Fürth com 35 pontos. Então, se o Fürth ganha aqui, ele já vai para 38 pontos, fica 1 ponto atrás aqui do São Paulo, cola, já vira uma bagunça total. O São Paulo vem de 2 vitórias seguidas aqui já, a última delas jogando fora de casa contra o Fortuna Düsseldorf, ganhou de 2-0. O São Paulo tá muito bem, é o líder, está invicto no campeonato até o momento. Já o Fürth também vem de 2 vitórias seguidas, a última delas jogando dentro de casa contra o Kiel, ganhou de 2-1. A equipe tá num bom momento, tá numa sequência de 9 partidas seguidas, sem derrotas, aonde conseguiu 7 vitórias e 2 empates. No retrospecto casa e fora, o São Paulo conta com 5 vitórias e 5 empates. Já o Fürth, como visitante, cai um pouco do seu rendimento, tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Média de gols das equipes, São Paulo com um ataque muito bom, média de 2, e uma defesa muito boa, 0,7, contra o Fürth, que tem um ataque ruim, média de 1, e uma defesa mediana de média 1,4. A nossa precificação vai ficar no 5-3-2, 5 vitórias São Paulo, 3 empates, 2 vitórias Fürth, linha justa de São Paulo para vencer a partida. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente São Paulo
Paulo, menos 0,75 na odd de 1,90. Então, tá quase próximo do justo aqui. Não gosto de nada para estar fazendo aqui agora. O valor vai ficar muito próximo do justo. Então, vamos levar esse jogo pro ao vivo. Vamos tentar pegar o cenário do São Paulo para vencer a partida com uma odd de 2 para cima. Próxima partida, Nuremberg versus Osnabrück. Nuremberg, nono colocado, de 27 pontos. E o Osnabrück, 18º, com 10 pontos. O Nuremberg vem de derrota, jogando fora de casa contra o Hannover. Perdeu de 3-0. A equipe tá oscilando bastante aqui no campeonato. A gente pode ver derrotas, vitórias, sempre alternando aqui entre si. E o Osnabrück é uma das piores equipes, faz aí uma das piores campanhas, é o pior visitante da competição até o momento, conta com apenas uma vitória, ganhou do Hamburgo de 2-1 jogada em casa. No retrospecto, casa e fora, o Nuremberg conta com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e o Osnabrück, como visitante, conta com 3 empates e 6 derrotas. O detalhe é que a gente pode ver que a grande maioria das partidas, o Osnabrück passou em branco, não conseguiu marcar gols. Média de gols aqui das equipes, a gente pode ver o Osnabrück com a média de 0.7, muito ruim o seu ataque, e uma defesa muito ruim também, que sofre 2.7. Contra o Nuremberg, que tem um ataque mediano, média de 1.4, e uma defesa mediana também, média de 1.6. Precificação fica no 5-3-2, 5 vitórias no Nuremberg, 3 empates, 2 vitórias Osnabrück. A linha justa vai ficar no Nuremberg para vencer a partida, e aqui na Betano a gente está com a linha de menos 0.75, com mod de 2.05. Tá próximo do justo aqui, tá bem precificado. Não vou fazer nada agora, vou levar pro live, vou tentar buscar o Nuremberg handicap menos 0,25 com uma odd de 1,80. O último jogo aqui do dia, Hertha Berlim versus Hamburgo. O Hertha Berlim, 10º colocado, 26 pontos, contra o Hamburgo, 4º colocado, 34 pontos. O Hertha Berlim vem de derrota, jogando fora de casa contra o Wiesbaden, perdeu de 3-1. Porém, a equipe faz uma boa campanha, estava na sequência aqui de 8 partidas seguidas, sem derrotas, aonde conseguiu 3 vitórias e 5 empates. Já o Hamburgo vem de derrota, jogando em casa contra o Karlsruhe, perdeu de 4-3. A equipe estava na sequência de 2 vitórias seguidas aqui, onde tinha ganhado de 2-0, jogando fora de casa os 2 jogos. Retrospecto casa e fora, o Hertha Berlim conta com 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas apenas, contra o Hamburgo, que conta com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Média de gols das equipes, temos 2 ataques bons, média de 2.3 para o Hertha e 1.7 para o Hamburgo, e na defesa o Hertha tem uma boa defesa, média de 1, contra uma defesa ruim do Hamburgo, média de 1.6. Aqui vamos ter uma precificação de jogo equilibrado, 3-4-3, 3 vitórias Hertha, 4 empates, 3 vitórias Hamburgo, e aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de mais 0,25 do Hertha. Então estão dando favoritismo aqui pro Hamburgo, que é a equipe que está melhor posicionada ali na tabela. Porém, quando o Hamburgo joga como visitante, cai um pouco aqui do seu rendimento. Para mim, essa linha de menos 0,25 deveria ser se o Hamburgo estivesse jogando em casa, o que não é o caso aqui. Então temos a possibilidade de pegar dupla chance do Hertha Berlim na odd de 1,75, é o que eu vejo de mais valor para esse jogo. Vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Bora agora para os nossos bilhetes prontos aqui do dia. Separei 4 bilhetes pra gente. Bora aqui pro primeiro deles. No jogo do Everton versus Tottenham, dupla chance do Tottenham, Tottenham ou empate. E no jogo do Sheffield versus Aston Villa, dupla chance do Aston Villa ou empate, odd de 1,71. Vamos aqui com meia unidade. Tá feita a operação. Próximo bilhete é uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Freiburg versus Stuttgart, over 1.5 gols da partida. Jogo do Bochum versus Augsburg, over 1.5 gols da partida. E no jogo do Colônia versus o Frankfurt, over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols em cada um desses jogos, odd de 2,07. Vamos aqui também com meia unidade, tá feita a operação. Bora pro próximo bilhete, também é uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Schalke versus Braunschweig, over 1.5 gols. Jogo do Nuremberg versus Osnabrück, over 1.5 gols. Jogo do Hertha versus Hamburgo, over 1.5 gols, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,72, vamos com meia unidade também. E aqui o nosso último bilhete no jogo do Everton versus Tottenham. Tottenham para vencer a partida. Jogo do Sheffield versus Aston Villa. Aston Villa para vencer a partida. Odd de 3,82. Vamos aqui com meia unidade também. Tá feita a nossa operação. Encerrado então, pessoal, os
jogos do sabadão, dia cheio, grade bastante movimentada, 15 jogos ao todo para a gente estar acompanhando, então é de extrema importância que você anote tudo, já vá para o jogo com o cenário traçado, sabendo o que vai fazer, caso aconteça um gol da zebra, saber o que fazer, se faz uma aposta, se não faz, se pula o jogo, isso vai te trazer uma tranquilidade muito grande para você estar operando na hora que acontece esse tanto de jogo ao mesmo tempo e com isso tá buscando os melhores resultados, beleza? Confere aí novamente se você está inscrito no canal, se não tiver inscrito, já se inscreve, deixa um like, deixa um comentário, ativa aí o sino de notificações, tenho certeza que esses vídeos aqui estão te ajudando bastante a estar evoluindo, a estar crescendo aí a sua banca. Então, até um próximo vídeo, valeu!